É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Kira acordou com o som do despertador. Ela se esforçou para abrir os olhos. Suas mãos desejavam pressionar o botão de pausa do despertador e dormir por mais meia hora. Sua falta de sono continuava ano após ano. O barulho do lado de fora mantinha acordada, ou os vizinhos estavam em uma festa à noite. Quando se virou para o outro lado, lembrou-se de sua principal dor: seu marido não tinha voltado para casa para passar a noite. A casa deles estava vazia. Isso também acontecia ano após ano. Kira se levantou da cama e foi para a cozinha. Sua filha mais nova, Lucy, já estava sentada lá. Era óbvio que Lucy também não havia dormido bem. Mamãe, posso ficar em casa hoje? Por quê? Perguntou Kira, curiosa. Não dormi bem, estou com dor de cabeça. Eu poderia dormir por mais uma hora, disse Lucy. Eu também não dormi bem, também quero ficar em casa, mas quem vai trabalhar no meu lugar? Você acha que eu trabalho para que você possa faltar à escola quando quiser? Mãe, você pode faltar um dia também, eles cuidam disso sem você. Vamos dormir juntas. Lucy se aproximou de sua mãe e a abraçou por trás. Kira serviu-se de uma xícara de café e sentou-se à mesa da cozinha. Seria bom morar em uma casa espaçosa, longe daqueles vizinhos barulhentos e das rodovias barulhentas. Você dormiria à noite e acordaria de manhã com o canto dos pássaros em vez do toque irritante do despertador, sonhou Kira em voz alta. Lucy gostou da ideia. E que a casa teria 3 andares, com seu próprio porão e sótão. E que haveria um grande pomar com árvores sempre verdes, atrás do qual não se veria uma alma viva. E também que houvesse um rio não muito distante. Sobre o rio há uma rocha alta, da qual há uma ponte para outra margem. E na outra margem há uma floresta densa, onde vivem duendes e outros personagens de contos de fadas. Lucy continuou suas fantasias em uníssono com sua mãe e não conseguia parar. Ei, garotinha, pare de sonhar. Faça um chocolate quente e depois se prepare para a escola. Kira interrompeu a filha, e ela imediatamente voltou à realidade. O papai não veio? Perguntou Lucy com cautela. Não, ele não veio, respondeu sua mãe. O John também não veio ontem à noite, acrescentou Lucy. Eu sei que ele não veio. Sua irmã Sofia também ficou fora a noite toda, acrescentou Kira. Então, mãe, você e eu somos as únicas que sempre dormimos em casa. Talvez sejamos loucas, perguntou Lucy à sua mãe. Não comece com isso, minha filha, ou meu coração não aguentará e eu morrerei. E você vai ficar fora a noite toda, disse Kira. Lucy preparou um chocolate quente, deu um beijo no rosto da mãe e correu para o quarto para se preparar para a escola. Kira observou sua filha mais nova e percebeu que ela havia crescido consideravelmente, a julgar por suas provocações. Talvez você e eu sejamos loucos, que insinuação profunda essa piada contém, pensou Kira. Ela voltou para o quarto e começou a se arrumar lentamente para levar a filha à escola. Mas a ideia de uma casa grande longe da civilização a manteve alerta. Seria bom perceber. Então, talvez seu marido, seu filho mais velho e sua filha mais velha não pudessem ficar em casa com tanta frequência e passar a noite como estranhos. Ou eles teriam que tomar sua própria decisão, viver em um vilarejo remoto com pernoites permanentes em casa ou se afastar da família e passar a noite em qualquer lugar. Esses eram apenas os pensamentos matinais de Kira naquele momento. Kira levou sua filha para a escola e depois foi para seu escritório. Depois de ficar sentada em seu escritório por um tempo, ela percebeu que não estava em condições de trabalhar hoje. Em sua mesa, há uma grande pilha de papéis que ela precisa examinar e assinar hoje. Ele olha para a pilha e um protesto surge dentro dele, e todos os dias ele passa lutando com esses papéis, e em casa o quadro é o mesmo. Esse é o momento em que a vida acontece. Tudo parecia injusto para ela. Hoje, Kira decidiu fazer algo que nunca havia feito antes.
Ela pegou um marcador e uma folha de papel em branco. Com um leve aceno de mão, ela escreveu algumas palavras em letras grandes e as colocou na pilha de papéis. Em seguida, pegou sua bolsa e saiu do escritório sem olhar para trás. Na hora do almoço, seu supervisor imediato tentou desesperadamente entrar em contato com ela. Mas depois de várias tentativas sem sucesso, ela decidiu entrar e perguntar sobre o destino da pilha de papéis. Como resultado, em vez de relatórios auditados prontos, a gerente viu uma grande inscrição em uma folha de papel em branco: "Vá para a floresta." Kira entrou em seu carro e estava prestes a sair do estacionamento. O carro atrás dela não parava de buzinar. Então, Kira colocou a cabeça para fora da janela do carro e gritou a plenos pulmões: "Go to the forest." O homem no carro ao lado dela ouviu claramente seu comando. Ele entrou na entrada da garagem logo atrás dela, alcançou-a de propósito e, quando estava ao alcance dela, torceu o dedo na têmpora e pisou no acelerador. Isso não incomodou Kira nem um pouco. Ela apenas gritou mais uma vez: "Vá para a floresta." Kira planejou passar o dia na cama. Ela não tinha certeza se conseguiria dormir. Mas o simples fato de ter conseguido, pela primeira vez na vida, esquecer tudo parecia uma conquista. E em casa, ela encontrou seu marido Max. Aparentemente, Max também não havia dormido muito. Ele tinha acabado de sair do chuveiro e estava se servindo de um café forte. Ao ver sua esposa insatisfeita, ele se sentiu um pouco irritado com a surpresa e agora ele gostaria de estar em casa sozinho, para não ter que suportar outro interrogatório de sua esposa. Para evitar as perguntas dela, ele tentou mudar de assunto. "Você quer café? Beba você." Kira resmungou e foi para a sala de estar. Momentos depois, o casal ouviu o som da porta se abrindo. Era John, o filho mais velho da família. "Onde você estava?" perguntou Kira com raiva. "Estávamos comemorando o aniversário do Anthony com os meninos e depois decidi passar a noite na casa deles", respondeu John. "Por que você não foi trabalhar?" perguntou a mãe dele. "Por que você não foi trabalhar?" respondeu o filho. Mas, no segundo seguinte, John se sentiu desconfortável. Para amenizar a situação, ele acelerou o ritmo. "Não quero trabalhar para meu tio a vida toda, como a senhora e meu pai. Essa é a razão de eu não estar trabalhando. É melhor você aceitar minha oferta favorável. Hipotecamos o apartamento no banco, eu pego um empréstimo, começo meu negócio e, em um ano, você ganha um apartamento maior e eu saio da sua casa", disse John. "Que tipo de empresário você é? Primeiro, pelo menos, adquira alguma experiência, aprenda a ser responsável pelo menos por si mesmo e, depois, você só poderá sonhar com o negócio", disse Max. "Sim, meu pai tem razão. É muito cedo para você começar seu próprio negócio", disse Kira. Em seguida, ela se inclinou para perto do marido e sussurrou em seu ouvido. "Você deveria aprender a seguir seus próprios conselhos", ela sibilou. "Se for assim, deixe-me em paz com suas reclamações. Vou ter que construir relacionamentos com os outros para que eles se juntem a mim. Isso requer tempo e energia. Portanto, não me pergunte onde eu durmo ou com quem passo meu tempo", murmurou John. Não haviam se passado 2 minutos quando a porta da frente do apartamento se abriu novamente. Dessa vez, ninguém da família precisou adivinhar. Era Sofia, a irmã de John. "Onde você esteve a noite toda?" Kira perguntou à sua filha adulta. "Mamãe, eu já tenho idade suficiente para ficar com meus amigos às vezes. Você será adulta quando tiver sua própria família, um marido e filhos." "Que marido e filhos? Quem vai sustentá-los?" "Se você comprar um apartamento para mim, será mais fácil. A propósito, estou procurando um apartamento de 2 quartos em um prédio novo há muito tempo. Você e meu pai me prometeram há 3 anos. Quando você vai comprar?" Sofia se voltou para seus pais. "A vida era diferente naquela época, e não temos essa oportunidade agora. Agora você e o John devem pedir ajuda aos seus pais, se precisarmos", acrescentou a mãe.
As discussões subsequentes nessa família seguiram o mesmo padrão, todos precisam de algo diferente dos outros. Ao mesmo tempo, ninguém se importa se a família tem ou não a capacidade de satisfazer os caprichos de cada membro. Kira vem tentando transmitir essa ideia a seus parentes há vários anos, mas sem sucesso. Hoje ela não se preocupou em explicar nada. Assim que a discussão começou a ganhar força, ela bateu com o punho na mesa e disse: "Vão para a floresta." Os colegas de classe ficaram em silêncio e se entreolharam. Nunca tinham visto uma mãe tão ousada. Enquanto pensavam no que dizer à mamãe, ela mostrou seu ponto de vista. E, em geral, mesmo que haja a menor chance, não há dinheiro para vocês. Que cada um compre seu próprio apartamento. Se vocês continuarem com essa conversa, venderei o apartamento hoje e comprarei uma casa no vilarejo. Se alguém discordar, que vá para a floresta. Disse Kira e foi para o quarto. Esta noite nessa família não foi diferente das outras, todos estavam ressentidos uns com os outros e cada um estava por sua conta. Mas, de repente, houve uma batida na porta. Kira deliberadamente não se apressou em abrir a porta, para o caso de ser um dos amigos de seu filho ou de sua filha. Ou talvez fosse um dos amigos de seu marido, que queria urgentemente fazer algum trabalho para passar a noite. Mas nenhum dos membros da família estava com pressa de abrir a porta. Kira se sentiu silenciosamente ofendida e foi abrir a porta. À sua frente estavam uma mulher e um homem de meia idade. Ambos estavam vestidos de forma cara e elegante. "Boa noite, desculpe incomodá-la", disse a mulher. Aparentemente, os convidados inesperados também tinham boas maneiras. Kira olhou para eles de forma interrogativa. A mulher desconhecida continuou a conversa. "Meu nome é Ariana, este é meu marido Archie. Viemos parar aqui por acaso. Para ser sincera, estamos procurando um apartamento neste prédio há muito tempo. Por acaso, vocês estão vendendo o apartamento?" Kira não estava confusa. "Sim, estamos. Temos um apartamento de 2 quartos e 60 metros quadrados. É verdade que a casa tem mais de 40 anos. Mas isso não afeta o valor do apartamento", disse ela. "Podemos dar uma olhada no apartamento?" perguntou Archie. Kira convidou discretamente os convidados a entrarem no apartamento e lhes fez um pequeno tour. Os convidados inesperados elogiaram muito o típico apartamento não reformado com um corredor estreito. Segundo eles, era como se tudo tivesse sido projetado para eles. Kira achava que eles eram apenas pessoas extremamente educadas. Mas, observando atentamente suas reações, pareceu-lhe que seu apartamento antigo e típico valia muito. "Quanto você quer por ele?" perguntou Ariana. Kira também não ficou confusa. 10 milhões, disse ela calmamente. Os membros da família de Kira se entreolharam em silêncio, surpresos. É claro que não se havia falado em vender o apartamento antes. E certamente não por 10 milhões, quando o preço máximo para um apartamento como esse é de 4 ou 5 milhões, se estiver com reparos modernos. E os compradores também não estão confusos. "Archie, o que você acha?" "Eu já teria discutido os detalhes do negócio e não o teria arrastado", acrescentou Ariana. "Já que você gosta, vamos ficar com esse apartamento", respondeu Archie. No final da noite, ficou decidido que o negócio seria fechado em 3 dias. Os convidados inesperados não contestaram o preço irrealisticamente alto do apartamento. E os colegas de casa de Kira ainda estavam em choque com as mudanças que estavam por vir. Seu marido ficou irritado por ela não tê-lo consultado. As crianças fizeram muitas perguntas sobre para onde iriam se mudar em seguida. Kira decidiu não se preocupar com as respostas. Ela realmente queria dormir. Então, para toda a família, ela lhes deu uma resposta curta. Para a floresta, e foi para seu quarto. Na semana seguinte, o acordo foi fechado. A própria Kira cuidou de todo o processo. Assim que recebeu a quantia solicitada em suas mãos, ela foi até o agente imobiliário. Ela estava feliz por Deus ter ouvido sua oração por uma casa tranquila e espaçosa. Mas não tinha ideia das mudanças que a aguardavam no limiar da vida.
Kira e Max passaram semanas procurando uma nova casa. Max gostou de quase todas as opções propostas, mas Kira não aprovou nenhuma das casas. Max estava ficando um pouco cansado de procurar casas e não queria fazer mais visitas. O que há de errado com ela? Tem todas as comodidades, não fica longe do centro, o terreno é suficiente. Você está procurando algum tipo de castelo inglês? Quantas mais teremos que passar? Max está indignado. Não se trata de casas, todas são bonitas. Mas, por alguma razão, minha alma não descansa nelas, disse Kira, pensativa. Vocês mulheres estão sempre inventando um problema onde não pode haver nenhum. Como assim sua alma não descansa? Você está escolhendo um amigo ou um parceiro de vida? Uma casa é escolhida de forma muito simples, onde está situada, há espaço suficiente, precisa de reparos ou não, etc. A casa é escolhida com a mente, não com a alma, mulher estúpida. O marido está indignado. Não, isso não é verdade. Além de todos esses reparos e distâncias, há outra coisa que importa. Se você observar em silêncio, vai sentir, disse Kira. Meu Deus, me dê paciência. Max ficou indignado novamente. Após longas discussões, o casal decidiu ir novamente à agência imobiliária e se familiarizar com as novas ofertas. Eles foram recebidos por uma agente imobiliária chamada Nathalie. Ela geralmente trabalha com muita paciência com os clientes, mas essa foi a primeira vez que ela conheceu alguém tão meticuloso e inseguro como Kira. Nathalie havia feito exatamente 12 visitas a Kira na última semana. Kira não respondeu a nenhuma delas. Portanto, Nathalie estava seriamente irritada e estava pronta para desistir desse cliente. Mas Kira confiava na corretora de imóveis Nathalie e, por isso, procurou-a novamente hoje. Se ela tivesse dito especificamente em quais parâmetros da casa ela estava interessada, teria sido muito mais fácil. Portanto, se quiser apenas dar uma volta para ver, posso oferecer uma opção. Temos muito tempo para ficar por aqui. Essa casa fica a cerca de 2 horas de carro da cidade. Se estiver interessado, eu lhe darei o endereço e você poderá ir vê-la, disse a corretora de imóveis Nathalie. Vamos lá, vamos embora. Vamos agora mesmo. Kira se animou de repente. Nathalie se recusou a acompanhar o cliente à visita, porque não tinha certeza de que aquela pobre casa seria vendida. Ela escreveu o endereço em um pedaço de papel, pegou a chave da casa e a entregou a Kira. Natasha, por que você não acompanhou os clientes para ver a casa? Perguntou o gerente. Bem, não, me desculpe. Essa casa está no mercado há quase 1 ano. Estive lá várias vezes durante esse tempo e sabe de uma coisa? Não é uma casa comum. Acontece algo com uma pessoa que leva 3 dias para se recuperar, Nathalie sussurrou para seu supervisor. Há algum tipo de histórico criminal lá dentro? Perguntou o supervisor. Não, há algo mais interessante. Dizem que todos os segredos são revelados nessa casa, disse Nathalie, semicerrando os olhos. Parece o enredo de um filme de ficção científica. Como isso é possível? Há um detector de mentiras embutido nas paredes? Riu o líder. Oh, Harry, talvez você não acredite em mim. Toda vez que estive nesta casa, senti a presença de algum tipo de poder. Acho que seria uma boa casa para uma mulher com uma personalidade difícil, disse Nathalie. E ela estava certa. Naquele momento, ao ver o novo terreno, Kira ficou chocada. A interseção, a árvore solitária, o banco embaixo dela, a combinação de casas simples e luxuosas, toda a imagem era exatamente como a que ela havia desenhado em sua imaginação infantil muitos anos antes. E até mesmo as cores combinavam. Kira gostava de pintar qualquer espaço em Bordeaux. E o Bordeaux é a cor predominante nesse vilarejo. Aqui, ela e seu marido finalmente chegaram à casa certa. A primeira coisa que Kira notou foram os sinais óbvios de vida na casa. Embora o corretor de Nathalie tenha dito que a casa não era habitada há anos. Mas não havia grama do lado de fora da porta. A porta estava brilhando, como se alguém a tivesse limpado completamente antes de Kira chegar.
Eles destrancaram a porta e entraram. Max estava esperando uma longa visita, então se sentou em um banco no pátio. Ao redor da casa havia um grande pomar, que lembrava uma floresta de verdade. Aqui, todas as árvores são mais largas do que a circunferência de um homem, é a idade delas. A casa era realmente enorme. Tinha 2 andares, além de um porão e um sótão. Kira ficou feliz porque a casa era exatamente como sua filha mais nova, Lucy, havia sonhado. A casa não estava vazia. Não se sabia quem havia morado lá antes, mas a família havia deixado alguns móveis antigos, quadros na parede e algumas estatuetas. Em suma, a casa parecia um antigo castelo de conto de fadas por dentro. Kira percebeu imediatamente o silêncio dentro da casa. Aqui, longe dos vizinhos barulhentos e da vida na cidade, ela tinha certeza de que dormiria bem. Então a decisão foi tomada. Ela saiu imediatamente para o pátio e anunciou ao marido: Max, esta é a nossa casa. É isso mesmo, nós a compramos. Tem certeza? Esta casa é muito cara para o vilarejo. É muito longe daqui. E acho que teremos de fazer algumas reformas na parte interna, ressentiu-se Max. Você está certo, você está certo. Vamos doar todo o dinheiro do apartamento para essa casa antiga. Mas, por alguma razão, eu quero que seja assim. Se alguém não gostar da casa, pode ir para a floresta. Felizmente, agora a floresta está embaixo de nossa janela, disse Kira e olhou com admiração para o grande pomar. A família de Kira se mudou para sua nova casa há uma semana. Mas a indignação dos mais velhos não tem limites. Mamãe, eu preciso de um carro, declarou sua filha Sofia pela manhã. Então ganhe seu próprio dinheiro, compre um e dirija, respondeu Kira. Com minhas despesas, não é realista economizar dinheiro. Mas os pais da Naomi ajudaram, você também deveria apertar o cinto e me dar um presente, disse Sofia sonhadora. Você tem uma boca grande. É preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Se meus pais tivessem dinheiro de graça, eu o pegaria e o colocaria para trabalhar. E depois, em 1 ou 2 anos, eu o pagaria de volta com minha renda, acrescentou Juan. Por que você só quer o dinheiro de seus pais? Acho que você deve desenvolver e conquistar suas próprias metas e ambições, disse Lucy. Lucy, você é muito jovem para nos ensinar. Quando crescer, você perceberá a importância do apoio dos pais, disse Sofia. Kira estava cansada das discussões das crianças sobre dinheiro. Então, ela se retirou silenciosamente para seu quarto. Ela ocupava um quarto grande no primeiro andar da casa, com janelas que davam para o pomar. Ela poderia passar dias inteiros lá e desfrutar do silêncio. Mas ele raramente pode fazer isso. Todos os dias ele tem de levar a filha mais nova, Lucy, ao centro esportivo. Ela está indo bem, mas os treinadores denegrem seu futuro brilhante. No contexto das crianças mais velhas, que não estão particularmente interessadas em se desenvolver, Lucy dá grandes esperanças a seus pais. Quanto ao estilo de vida da família, nada mudou com a mudança. Como antes, quem está bem, dorme lá. Pelo contrário, Max começou a ficar ainda mais frequentemente em seus estranhos empreendimentos ou tarefas noturnas urgentes, como ele mesmo chama. Hoje foi uma noite agitada para Lucy. Normalmente, ela dormia profundamente, mas hoje foi acordada por um sussurro baixo vindo de algum lugar não muito distante. Lucy pensou que, como de costume, John ou Sophia haviam trazido um amigo para casa. Mas, ao ouvir com atenção, percebeu que as vozes não eram as suas. Ela decidiu sair do quarto e verificar de onde vinham os sussurros. Lucy não acendeu a luz para não acordar sua mãe. Esta noite havia lua cheia. A luz azul suave da lua entrava pela janela e o contorno do interior da casa podia ser visto claramente. Lucy passou por todos os cômodos e se certificou de que não havia estranhos na casa. Ela parou na sala de estar do primeiro andar e escutou novamente. Pareciam sussurros vindos do sótão. Lucy pegou uma vela em seu quarto, acendeu-a e subiu lentamente as escadas de madeira até o sótão.
Ela já havia estado aqui durante o dia e estava convencida de que não havia nada de anormal, pilhas de livros antigos, uma bota abandonada, fotos antigas cobertas com um pano grosso. Tudo aqui a lembrava de uma oficina criativa de uma pessoa entusiasmada. E agora Lucy viu uma imagem completamente diferente, a sala estava iluminada, como se não fosse noite. Assim que Lucy entrou, o murmúrio desapareceu. Ela procurou em todos os cantos do sótão e não encontrou ninguém. Decidiu voltar para seu quarto, mas, ao chegar à porta do sótão, ouviu um rangido suave atrás de si. Seu olhar recaiu sobre um livro grosso com capa de veludo brilhante que estava em cima de uma pilha de livros. Lucy ficou muito surpresa, pois ele não estava ali nem por um momento. Ela ficou curiosa e se aproximou. Não era um livro, mas um diário escrito à mão. Lucy se sentou em uma cadeira velha e rangente e começou a folhear o diário. A julgar pelos registros, o diário não foi escrito com caneta, mas com tinta do século passado. Lucy ficou ainda mais curiosa. Ela abriu as páginas do diário aleatoriamente e começou a ler os registros. As primeiras linhas lhe tiraram o fôlego e ela não conseguia parar. Meu nome é Amalia. Nasci em 1856 e agora tenho 12 anos de idade. Minha família comprou esta casa recentemente e agora estamos consertando. Fomos avisados de que nossa família estava prestes a passar por grandes mudanças nesta casa. De fato, as mudanças não demoraram a chegar. Escreverei sobre elas em detalhes amanhã. Hoje minha mãe trouxe uma feiticeira hereditária para nossa casa e realizou um ritual. No final, a feiticeira disse que agora em nossa casa não há lugar para mentiras. Agora, nesta casa, tudo o que é secreto é revelado. Isso é tudo por hoje. Tenho que ir para a cama logo, porque amanhã tenho uma aula de artes marciais. No final do registro havia outro nome, Vamalia, 1868. Lucy fechou o diário e o colocou de lado. Por dentro, ela sentiu como se conhecesse essa garota, Amalia. Depois, voltou para seu quarto e começou a comparar sua vida com a dessa heroína, e quase tudo coincidia. Lucy era apaixonada por esportes de força desde criança. E essa Amália tinha paixão por artes marciais. Em seu diário, ela tinha capítulos separados para cada um dos membros da família. Lucy decidiu ler o restante dos registros em outro dia. Por enquanto, ela precisava descobrir o segredo da bruxaria na casa. Se encontrasse alguma confirmação, faria sentido continuar lendo o diário. Ou talvez fosse apenas a fantasia de uma criança sonhadora. Lucy passou a noite inteira pensando nos registros do diário e não conseguiu dormir muito. Mas sua mãe estava de bom humor. De manhã, ela levou a filha para a escola e foi trabalhar. Em casa, o quadro era o mesmo, seu marido não passou a noite em casa novamente. Sofia chegou em casa bêbada à meia-noite e John só apareceu na manhã seguinte. Lucy passou a noite toda pensando nos registros de seu diário e não dormiu muito. Mas sua mãe estava de bom humor. De manhã, ela levou a filha para a escola e foi trabalhar. Em casa, o quadro era o mesmo, seu marido não passou a noite em casa novamente. Sofia chegou em casa bêbada à meia-noite e John só apareceu na manhã seguinte. Lucy passou a noite toda pensando nos registros de seu diário e não dormiu muito. Mas sua mãe estava de bom humor. De manhã, ela levou a filha para a escola e foi trabalhar. Em casa, o quadro era o mesmo, seu marido não passou a noite em casa novamente. Sofia chegou em casa bêbada à meia-noite e John só apareceu na manhã seguinte. A família não se reuniu em casa até a noite. A essa altura, Mark já havia chegado com um buquê de flores para sua esposa. Kira já estava levando tudo na esportiva. Ela ignorou o buquê do marido e pediu que ele mesmo o colocasse em um vaso. Antes que a esposa pudesse pedir a ele que o fizesse, o próprio Max começou a explicar sua ausência com força. Ontem, depois do trabalho, fui correndo para casa. Mas, na saída do escritório, fui parado pelo Billy. Que era? Está me ouvindo? Billy me parou e disse que sua mãe idosa estava no hospital. Sua mãe deve estar muito doente. Mas ele é um amigo, sabe? Ele me pediu para apoiá-lo e eu não pude recusar.
Por isso não pude voltar para casa. E então meu celular morreu e eu não pude nem fazer uma ligação. Kira, você não está com raiva de mim, está? Max estava sendo lisonjeiro. Como está a mãe do Billy? Ela vai se recuperar ou você vai ter que ficar ao lado do Billy mais de uma vez? Perguntou minha esposa com ironia. Você tem toda a razão. Os médicos dizem que o estado dela é crítico. Eu aconselhei o Billy a se preparar para o pior. Bem, cara, você tem de ser realista. Se a vovó vai morrer nos próximos dias, vou ter de ficar mais alguns dias com meu amigo. Na verdade, acho que você deveria pegar suas coisas e ir morar com o Billy até que a mãe dele se recupere ou morra. Kira, não comece. Você tem ideia de como suas mentiras parecem ridículas quando vistas de fora? O que a faz pensar que estou mentindo? Você está sempre me irritando. Se não acredita em mim, pode ligar para o Billy você mesma, disse Max. Kira serviu o jantar, mas não o comeu. Ela alegou sua falta de apetite e decidiu assistir à TV na sala de estar. Mas uma surpresa a aguardava lá. Quando acendeu a luz, viu uma garota de cabelos escuros e longos acordada no sofá. Qualquer um poderia pensar que se tratava de uma amiga de Sofia que ela havia trazido com ela. Mas as amigas de Sofia nunca se sentavam na casa de Kira com uma camisola descaradamente provocante. Como Kira não sabia o que fazer, a garota falou primeiro. Então, Kira, você ainda acredita nos contos de fadas de seu marido? A mãe do Billy morreu há 5 anos, como você pôde se esquecer? Você estava no funeral dela. Disse a garota. Desculpe, quem é você? Perguntou Kira, confusa. Finalmente você começou a fazer perguntas inteligentes. Quem sou eu? De acordo com seu marido, às vezes sou o Billy, às vezes o chefe dele, Jacob, às vezes o inspetor malvado que não o deixa dormir a noite toda. Uma vez, fui até o carro quebrado dele que passou a noite toda na estrada. E geralmente sou algum caso urgente que exige a atenção de Max a noite toda, disse a garota. Eu tinha um palpite sobre isso, mas não consegui encontrar nenhuma prova antes. O que você quer dele? Ele tem idade suficiente para ser seu pai, não tem? Perguntou Kira. Na verdade, não quero nada dele, é ele quem está atrás de mim. Se ele não vier me ver amanhã, não ficarei muito zangado. Eu também disse isso a ele, mas ele se ajoelhou e me implorou para não ser tão cruel com ele. Se você não acredita em mim, pergunte a ele você mesmo, disse a garota. Bem, se é tão ruim assim, você pode levá-lo para casa. Vou arrumar suas coisas para ele agora. Max, venha cá, seu Celendre e eu chegamos a um acordo sobre você, gritou Kira em direção à cozinha. Max ficou surpreso com a retórica estranha de sua esposa e correu para a sala de estar. Kira, você queria me ver? Queria conversar sobre algo? Perguntou Max em um tom amigável. Sim, estou falando com seu amante. Ele disse que você implorou a ele de joelhos. Decidi não torturá-la mais e deixá-la ir com ela para sempre. Você pode arrumar suas coisas sozinha ou posso ajudá-la? Perguntou Kira. Mãe, você perdeu a cabeça? Que garota! Com quem você estava falando? Max não entendia nada. Então, Kira se dá conta de que somente ela pode ver a garota de lingerie, mas seu marido não. Ei, Shlendra, confirme ao seu antigo admirador nosso diálogo com você, caso contrário, ele o renegará aos seus próprios olhos, disse Kira, olhando para o sofá vazio no canto da sala. Max ficou olhando maravilhado por um tempo, depois pegou Kira pela mão e a levou para o quarto. Kira, minha querida, você parece tão cansada. Você sonha com uma mulher de esquerda e acha que está falando com ela. Você deveria ir para a cama e descansar. Venha, vou lhe fazer uma massagem nas costas, disse o marido. Kira, enquanto isso, estava silenciosamente amuada com a negação do óbvio por parte do marido. Ali está ela, sentada seminua, disse ele e apontou para o sofá. Kira, ou você está brincando ou está muito cansada. Não há ninguém aqui além de você, Max se ressentiu.
De fato, era a primeira vez que algo secreto vinha à tona. Agora a família teria que se acostumar com esse estado de coisas. Lucy tinha visto o que havia acontecido ontem com seu pai e sua mãe. Ela viu aquela mulher estranha na sala de estar. Ela também viu como seu pai e outros membros da família não a viram. Agora ela não tem dúvidas de que o que estava escrito no diário parece ser verdade. Hoje ela decidiu brincar no jardim. Em um determinado momento, sua bola rolou para a rua e Lucy correu atrás dela. Na rua, ela notou uma avó de cabelos grisalhos observando-a da casa do outro lado da rua. Lucy adora avós. Ela decidiu ir cumprimentar a senhora. Parece que ela estava esperando por essa garotinha curiosa. Olá! A senhora mora aqui? Perguntou Lucy. Sim, eu moro aqui. Venha para o pátio, minha ameixa está madura, vou convidá-la, disse a avó. Lucy entrou no pátio. Havia móveis de jardim à sombra das árvores, frutas sobre a mesa e alguns livros. Parece que a avó também não é uma pessoa comum aqui. Qual é o nome dela? Ela tem uma neta ou um neto? Como não conheço ninguém aqui, está na hora de eu fazer amigos, disse Lucy. Vovó Cindy, pode me chamar assim. Tenho netos na vila e moro aqui sozinha há 30 anos. Quem são seus pais? Acho que eles compraram esta casa às pressas, disse a vovó Cindy. O nome do meu pai é Max e o da minha mãe é Kira. Você deve ter uma irmã e um irmão mais velhos também? Sim, você já os viu? Perguntou Lucy. Não preciso ver ninguém. Eu apenas sei. Famílias semelhantes tendem a se mudar para esta casa. Acho que seu irmão e sua irmã mais velhos estão tendo tempo para viver a vida deles. É provável que seu pai tenha uma esposa por fora? Perguntou a vovó Cindy. Parece que sim. Ontem essa outra mulher até falou com minha mãe, mas meu pai nega. Como a senhora sabe de tudo isso? Lucy ficou surpresa novamente. Querida, tenho quase 98 anos de idade. Esta casa estava de pé quando eu ainda estava andando. Naquela época, os adultos contavam a história uns aos outros. Testemunhei então como duas famílias muito parecidas viviam aqui. Tudo era igual, dizia a vovó Cindy. Para onde todos eles foram no final? Perguntou Lucy com terror nos olhos. Não quero assustá-la. Mas vejo que você é uma garota inteligente e forte. Você vai superar essa verdade de alguma forma. O fato é que, há quase um século e meio, um dos proprietários desta casa realizou um ritual misterioso que lhe tirou a capacidade de mentir. E isso foi necessário porque essa família tinha uma enorme riqueza. Ela foi dada à filha mais nova da família. Os mais velhos começaram a reivindicar parte dessa riqueza. Surgiu um grande conflito na família. O pai e a mãe não conseguiam resolver o problema. O conflito se agravou e os irmãos quase se mataram. Então, a mãe da família procurou um mágico, que criou um ritual especial. Se toda a família fosse honesta uns com os outros, a riqueza não os prejudicaria. Se não conseguissem, eles se matariam, e a riqueza permaneceria escondida em algum lugar da casa. Ela será encontrada pelo membro mais honesto da nova família, disse a vovó Cindy. O que? Há mais tesouros enterrados aqui? Os olhos de Lucy se arregalaram. Sim, mas só eu sei disso. Todos os que sabem já morreram há muito tempo. As famílias anteriores a elas o encontraram, mas não foram honestas umas com as outras. No final, naturalmente, eles expulsaram uns aos outros da casa e a riqueza ficou sem uso, disse a vovó Cindy. Lucy se despediu da vovó Cindy e voltou para casa. Ela se sentou na sala de estar e refletiu sobre o que havia acontecido, e tudo se encaixava. O diário não parecia estar mentindo. E a vovó Cindy não parecia ser uma pessoa louca ou brincalhona, ela dificilmente inventaria uma história dessas. Lucy decidiu continuar observando o desenrolar dos acontecimentos. Após o treino de ontem, o técnico de Lucy ligou para Kira e pediu que ela o encontrasse. Lucy sabia do que se trataria a conversa, mas não queria agradar sua mãe antes da hora.
O fato de o técnico lhe contar seria 2 vezes mais agradável para ela. Após a sessão de treinamento de ontem, o técnico de Lucy ligou para Kira e pediu que ela o encontrasse. Lucy sabia do que se trataria a conversa, mas não queria agradar a mãe antes da hora. Ela deixou que o técnico lhe dissesse, pois seria 2 vezes mais agradável para ela. Kira, não podemos deixar de admirar o talento e a vontade de sua filha. É por isso que decidimos prepará-la para o Campeonato Internacional de Juniores. Não temos muito tempo, apenas 3 meses. Por favor, incentive-a. Se ela levar um dos prêmios, todos os seus esforços serão multiplicados por 10, disse o técnico. Lucy já ouviu tudo isso. Um torneio internacional é um bom desafio para ela. Especialmente se ela estiver confiante em suas habilidades. E se ela treinar duro por 3 meses, poderá ganhar o título principal. Depois de caminhar um pouco na rua, Lucy voltou para casa. Surpreendentemente, por algum milagre, toda a família estava reunida hoje. Sua mãe e seu pai não se falavam desde o dia em que uma mulher estranha apareceu na sala de estar e contou a Kira todos os segredos de Max. Sofia estava em chamas hoje. Ela disse novamente que precisava de um apartamento próprio na cidade ou de um carro particular e que, é claro, seus pais tinham que cuidar disso. Kira já havia se cansado de discutir com a filha há muito tempo. John, por outro lado, ainda não. No meio da discussão, ele disse: encontre um homem normal, case-se com ele e peça-lhe dinheiro. É isso que todo mundo faz. Qual é o seu problema? Olhe para você, você é bonita, inteligente, boa com os homens, por que não monetiza tudo isso? John disse: não posso fazer uma refeição com esses caras ao meu redor agora, posso? Um parece inteligente, mas é difícil, gosta de me ensinar. Outro parece promissor, mas não está pronto para um relacionamento sério. Há um terceiro, que tem muito dinheiro, mas é dolorosamente ganancioso. Tente descobrir qual deles pode ganhar dinheiro, respondeu Sofia ao irmão. Lucy interveio na conversa. E por que você quer dar assuntos tão importantes da vida para outras pessoas administrarem? John diz que você é inteligente e sabe muito sobre muitas coisas. Parece-me que, se você definir uma meta específica, poderá alcançá-la rapidamente por conta própria, sem precisar de nenhum homem, disse Lucy. Você está ouvindo Greta Thunberg para fazer discursos tão inteligentes? Vá em frente, aprenda suas lições. Quando crescer, você entenderá tudo. Só existem pessoas inteligentes, que sabem tudo. Quem melhor para transferir dinheiro para o cartão? Sofia se ressentiu. Então a mãe entrou na conversa. Lucy é uma criança, mas ela tem razão. Sob o pretexto de relacionamentos ou segurança financeira, você pode discretamente entregar uma parte muito valiosa de sua vida nas mãos de outra pessoa. E se você se acostuma com isso, é difícil superar, acrescentou Kira. Percebo que ninguém nesta família ainda me apoia, mesmo em um objetivo tão típico como comprar um carro ou um apartamento. Tudo isso é como um procedimento higiênico para o homem moderno, não é? Se eles não podem me apoiar nisso, como vou alcançar grandes objetivos? Sofia estava indignada. Ela era excelente em distorcer o significado das palavras e manipular os outros. Mas sua mãe não gostava disso. Kira passou um longo tempo proferindo palavras mentoras que, de uma só vez, passavam pelos ouvidos de Sofia. E quando ela se cansava, decidia descansar um pouco na sala de estar, em frente à TV. Mas não era para menos. Hoje, também, havia convidados na sala de estar. Dessa vez, ela viu uma multidão muito interessante e no meio do sofá estava sentado um homem idoso, careca e com uma barriga grande. Pelo que parece, ele era até um pouco mais velho que Max. Ao lado dele estava sentado um homem mais imponente, mais ocupado com sua aparência, dele estava arrumando o cabelo ou cuidando da manicure. Longe dele, está sentado um homem típico que não é diferente de milhões de outros. Ele se parece com os outros, mesmo com uma lata de cerveja nas mãos. E na mesa do salão, várias mulheres estão sentadas em cadeiras. Kira percebeu que hoje ela teria uma sessão mais interessante.
Não se tratava de Mac saindo às escondidas com uma mulher. Os esqueletos no guarda-roupa da filha mais velha eram muito mais do que isso e eram muito mais interessantes. Oi, Kira. Você disse algumas palavras muito valiosas para sua filha agora mesmo, mas é uma pena que ela não entenda o significado delas. Eu digo a ela o tempo todo, mas sempre que ela me distrai com suas danças quentes ou me leva imediatamente para a cama, disse um velho careca. E quem é você para ela? Perguntou Kira, completamente confusa. Bem, por que você é tão difícil? É melhor perguntar à própria Sofia quem eu sou para ela. Eu já perguntei a ela, mas ela ignora o assunto de todas as formas possíveis. E é por isso que casos como o da Sofia e o meu são chamados de relacionamentos de papai de açúcar e mulher mantida ou entre as pessoas comuns por aí. Você conhece essa gíria? Perguntou o homem mais velho. Kira apertou o coração e se sentou na beirada de outro sofá. Meu marido Steve está dizendo a verdade. De fato, ele está tentando dedicar cada minuto livre à família há 2 anos, mas sua filha Sofia aparece aqui e vem com uma noite de entretenimento, disse uma das mulheres. Não, minha querida, não é assim. Eu realmente não quero voltar para casa e ter sua companhia. Eu é que gostaria de passar um tempo com qualquer uma dessas jovens tolas. Veja, Angela, por exemplo, só vive para caçar a mim e aos meus amigos, disse o homem mais velho e apontou para a jovem que estava arrumando o cabelo no espelho. Vamos lá, Steve. Você mesmo diz que já conseguiu tudo o que queria. Você está sempre se gabando de como está cheio de dinheiro e disposto a fazer as vontades de garotas como nós. Por que não tiramos proveito disso? Disse a jovem, continuando a arrumar o cabelo. Bem, nessa questão até eu concordo com vocês, garotas, disse a esposa de Steve, que antes havia olhado para essas jovens. Eu também não o estresso particularmente com essas aventuras, o principal é que ele nos fornece tudo o que precisamos. Mesmo que ele queira ir embora com qualquer um de vocês para sempre, tenho advogados prontos para tirá-lo de sua fortuna, disse a esposa de Steve. Kira ficou horrorizada com o que estava vendo e ouviu. Sofia, vem aqui imediatamente. Ela gritou para a filha. Sofia, que naquele momento estava aplicando uma máscara no banheiro em frente ao espelho, entrou calmamente no quarto. O que foi, mãe? Perguntou ela com uma voz inocente. Eu é que deveria estar perguntando o que aconteceu com você. É verdade o que todas essas pessoas estão dizendo? Disse Kira e apontou para o sofá. Sofia olhou primeiro para o sofá, depois se aproximou, apalpou-o todo, atravessou a sala e se voltou para a mãe. O que as pessoas estão dizendo para você? O que elas estão dizendo para você? Mamãe, você já está falando com a TV? Perguntou Sofia, perplexa. Sim, lá está o velho Steve com sua esposa e um exército inteiro de garotas da sua idade, exclamou Kira. Oh, mamãe, me desculpe. Quando o papai estava falando, não acreditávamos no que ele dizia. Acho que você está realmente sobrecarregada. É melhor você ir para o quarto e dormir, disse Sofia. Então, todos estão tentando fazer com que eu pareça louco? Aqui está você, sentado com pessoas que lhe dizem tudo o que você sabe. Agora vamos ver se é verdade. Traga seu celular aqui. Disse Kira a Sofia. Sofia havia esquecido onde estava seu celular. Enquanto procurava por ele, sua mãe o encontrou primeiro e começou a folheá-lo vigorosamente. Aqui diz Steve, 4 ligações recebidas todos os dias, dezenas de SMS dele. Acabei de ver esse Steve, ele estava sentado em nossa sala de estar, nos dizendo que você é uma mulher mantida e que ele é seu pai, disse Kira. Do que você está falando, mãe? Como pode pensar isso? Não há ninguém em nossa sala de estar. Você está tendo alucinações, Sofia continuou a responder. Então Max, que não falava com sua esposa há vários dias, interveio na conversa. De fato, nossa mãe está saturada de trabalho e, ultimamente, tem tido alucinações o tempo todo, acrescentou ele. Lucy estava observando desde o início e permaneceu em silêncio. Quando a mãe se sentiu desconfortável, ela interveio na conversa. A mãe está dizendo a verdade.
Toda vez que um de vocês mente descaradamente, algum estranho aparece e diz a verdade por vocês. Tudo isso acontece porque todos vocês estão em um estado profundo de mentira e conduzem suas vidas da maneira errada. Você não precisa enlouquecer sua mãe. Você precisa entender o que está acontecendo e tirar as conclusões corretas, disse Lucy. Oh, eles se esqueceram de perguntar a você. Vá para o seu quarto e faça a sua lição de casa. Você não tem idade suficiente para nos dizer como conduzir nossas vidas, disse Sofia irritada. Lucy se aproximou de sua mãe e acariciou sua cabeça silenciosamente. Kira fechou os olhos e se deitou em silêncio no sofá. Lucy pensa se deve contar à sua mãe os segredos dessa casa ou se deve deixá-la como está. Alguns dias após as batalhas familiares, Lucy voltou ao sótão para continuar lendo o diário. Na época em que minha família estava aprendendo a contar a verdade uns aos outros, surgiu um novo desafio. Nosso pai fez um negócio muito lucrativo e recebeu um saco de moedas de ouro. Aquele dia foi o começo do fim. Minha família não podia compartilhar essa riqueza entre si. Isso deu início a uma divisão em minha família. No final, ninguém recebeu o dinheiro. Minha mãe o levou a um judeu rico e o trocou por barras de ouro. Depois, ela colocou essas barras em um cofre e as escondeu em casa. Portanto, quero que na próxima vida meus parentes nasçam na mesma família, que minha família seja a mesma de agora, só que não precisamos de riqueza extra. Porque se as pessoas não estiverem prontas para isso, isso trará problemas e desagrado. Isso é o que estava escrito no diário. Lucy fechou o diário e pensou. Tudo se encaixava novamente. Agora ela correu para a casa da vovó Cindy para descobrir o resto da história. Sim, eu ouvi. Todos os problemas desta casa começam com muito dinheiro. Mas, no final, esse dinheiro não vai para ninguém, disse a vovó Cindy casualmente. Lucy agora finalmente percebeu que sua família está envolvida em um jogo sério com forças místicas. Como somente ela conhece o curso dos acontecimentos, somente ela tem o poder de influenciar o destino de sua família. Na manhã seguinte, bem cedo, ela e sua mãe correram para o ensaio. Ela tinha uma apresentação importante para fazer. Hoje o técnico queria ver Kira novamente. E quando nos encontramos, ele disse: Lucy é muito boa. Em pouco tempo, ela aprimorou muito suas habilidades. Se ela mantiver o mesmo ritmo até o final do treinamento, ela vencerá. Não há dúvida quanto a isso. Kira agradeceu à treinadora por seus esforços. E, ao longo do caminho, elogiou a filha por sua determinação. Mamãe, você sabe quanto dinheiro eles dão aos vencedores dessas competições, não sabe? Perguntou Lucy. Sim, eu sei, mais ou menos. Esse dinheiro será suficiente para a sua educação superior e você terá o suficiente para comprar um apartamento. Não se preocupe, não vou desperdiçá-lo, respondeu Kira. E se muito dinheiro trouxer problemas para nossa família? Perguntou Lucy. Filha, quais são seus pensamentos e atitudes? Tudo isso são contos de fadas de pessoas estúpidas. No mundo de hoje, o dinheiro não é um impedimento para ninguém. A pessoa decide por si mesma se quer comprar o infortúnio ou o bem para si com seu dinheiro. De onde você tirou esses pensamentos? Perguntou Kira. Lucy estava prestes a contar o segredo do diário no sótão e as palavras de Baba Nadia. Ela não queria que sua mãe sofresse ainda mais. Ela já estava muito estressada depois de ter os segredos de toda a família revelados a ela. Lucy só queria poder fazer alguma coisa ela mesma. Querida, diga-me a verdade, você nunca pensou em conhecer minha esposa? Max perguntou à sua amada. Por que eu iria querer conhecê-la, ou ela quer me conhecer? Se sim, não vou dizer não. Não se preocupe, não vou machucá-la, e você e eu não nos entregaremos, em geral, por que essas perguntas? Perguntou a amante. Outro dia aconteceu algo estranho. Depois de passar a noite em sua casa, eu menti para ela, dizendo que tinha ido a negócios urgentes. Mas ela não acreditou em mim e, pelo contrário, de alguma forma estranha, descobriu toda a verdade, disse Max, pensativo.
Você acha que é preciso muita inteligência? Se uma mulher não for completamente tola, ela logo descobre onde seu marido provavelmente passa a noite regularmente. Os detalhes não importam. Acho que ele fez uma provocação e você caiu na armadilha, disse a patroa. Você caiu mesmo? Eu não conhecia esse tipo de engano. Ela fez parecer que você veio à nossa casa e se sentou em nossa sala de estar. Max, por favor, acalme-se. Nunca sonhei com esse lugar para onde você se mudou. Muito menos seu endereço residencial, disse a amante. É claro que Max acreditou mais em sua amante do que em sua esposa. A amante faz tudo parecer lógico. A esposa fala de ficção como uma amante na casa. Lembrando-se de que não era bem-vindo em casa, Max decidiu ficar com sua amante hoje. Ela não se importou, pelo contrário, ficou muito feliz. Max só voltou para casa na noite seguinte. Kira não estava com vontade de falar com ele. Como sempre, ele foi o primeiro a dar desculpas. Ontem, no trabalho, tive uma carga de trabalho inesperada. Alguns parceiros de negócios estrangeiros estavam chegando, então fui enviado para encontrá-los. Assim, tive que passar a noite inteira no aeroporto, depois levar os convidados para a cidade e hospedá-los em hotéis. Somente à noite eu estava livre, e nem precisei dizer que estava cansado, justificou-se Max. Kira não reagiu às palavras do marido. Para não ouvir mais nenhuma bobagem, ela decidiu se trancar no banheiro e relaxar com uma taça de champanhe. Mas não conseguiu. No banheiro, ela viu a mesma garota de roupão novamente. Ela mentiu para ele novamente. Ele passou a noite comigo. Fui eu quem o manteve acordado a noite toda. Foi ele quem andou comigo tão cansado. Você achou que descobrir a verdade sobre mim o faria sentir pena ou vergonha. Mas isso não funcionou. Agora Max duvida de sua sanidade. Ele suspeita que você possa ter problemas mentais. O que significa que você está quase sem truques, disse a garota de lingerie, examinando a si mesma no grande espelho do banheiro. Kira tapou os ouvidos com as mãos e sentou-se na borda da banheira. A donzela não estava indo a lugar algum. Ela continuou a contar os detalhes de seu relacionamento com Max. Ela descreveu de forma colorida as preferências íntimas de Max. Kira não aguentou mais e saiu correndo do banheiro. Se você não acredita nas minhas palavras, vá ver, ele está no banheiro em frente ao espelho agora mesmo. Disse ela indignada ao marido. Eu lhe comprei sedativos e você não os tomou? Max balançou a cabeça. Você acha que estou louco? Então vamos ver quem está realmente louco agora. John, Lucy, venham aqui. Chamou Kira para as crianças. Lucy veio imediatamente, mas John pareceu não ouvir sua mãe chamá-lo. Lucy, filha, olhe para o banheiro, há uma garota estranha lá dentro ou não? Disse ela, envolvendo os braços em volta da cabeça. Lucy entrou cautelosamente no banheiro. Olá! Sua mãe grita muito e também é doente mental. Ela vê tudo com seus próprios olhos e pergunta a Max como seu pai pode viver com ela? A garota se virou para Lucy com ar de dúvida. Não faça isso com minha mãe. É melhor você vestir alguma coisa, disse Lucy. Então ela saiu da banheira, foi até o pai e sussurrou em seu ouvido. Aqui está. Max respirou fundo, colocou sua revista de lado e foi até a porta do banheiro. Olá, linda estranha. Onde está se escondendo? Saia, estou aqui, seu amante está aqui, saia, linda. Max começou a andar para frente e para trás em seu assento com os braços estendidos para os lados. Depois, saiu do banheiro e se aproximou de Kira. Quando você estava enlouquecendo sozinho, isso ainda era aceitável. Mas quando você arrastou nossa filha para isso, é demais. E agora? Tenho medo de ficar perto de você, disse Max. Pai, mamãe não está inventando isso. É tudo verdade. Esta casa é assombrada, os moradores desta casa estão começando a ver e ouvir mais do que todos os outros. Eu mesma vi isso, disse Lucy, incapaz de suportar a batalha entre seus pais.
Lucy, não é certo mentir tão descaradamente. Se a mãe a pressionar, você sempre pode contar com o pai. Papai sempre entenderá e pensará em algo. Diga-me, o que ele prometeu a você em troca desse jogo? Perguntou Max à filha. Lucy percebeu a inutilidade de continuar a conversa e correu para o quarto. Ela então ouviu pela porta fechada como Kira estava repreendendo o marido e acabou jogando-o pela porta com suas coisas. Mais tarde, Lucy tentou ligar para seu pai, mas o telefone dele estava desligado. Apenas alguém sussurrou do outro lado de sua porta que não havia sentido em procurar seu pai, pois ele já estava nos braços de sua amante, e ela ficou até feliz por ter conseguido fugir da família para sempre. Vários dias se passaram desde o incidente. Os membros da família continuam a duvidar da idoneidade de Kira. Quando Lucy confirma suas visões, eles acreditam que a mãe e a filha mais nova estão tramando para influenciar outros membros da família. Mas nenhum deles tem a intenção de acreditar nas propriedades místicas da nova casa. Kira levou Lucy para casa depois do treinamento e estava prestes a descansar. Lucy foi para a cozinha preparar o jantar com uma receita que havia acabado de dominar ontem. O celular de Kira tocou. Ela viu um número familiar na tela. Era sua amiga Bárbara. Bárbara, oi. Você sumiu, achei que você e o Mickey tinham ido embora ou que você tinha se esquecido de nós. Kira cumprimentou. Sim, fizemos uma viagem e voltamos na semana passada. Mas ouvi mais notícias sobre vocês dois, o que há de errado com Max? Perguntou Bárbara. Ele foi embora com sua amante. Como isso é possível? Você o deixou ir sem mais nem menos? Você não vai falar sobre isso? Eu ainda não sei. Não tenho energia para pensar no futuro, temos que lidar com o presente e disse Kira. Não estou reconhecendo minha Kira energética. Acho que isso é algo muito importante. Agora, seja paciente e fique em casa. Mickey e eu estamos indo para lá agora mesmo, disse Bárbara e desligou. Kira não se importava em se encontrar com velhos amigos que não via há muito tempo. Especialmente porque sua família nunca havia guardado segredos deles. Eles tinham filhos que cresceram juntos. Eles costumavam passar férias e feriados juntos com frequência. Só que, ultimamente, eles haviam se afastado um pouco. Não demorou muito para os convidados chegarem. Bárbara deu os presentes a Lucy e saiu correndo para ter uma conversa íntima com Kira. Mickey a seguiu obedientemente. É uma bela casa, Kira. Vejo que você mesma a escolheu. Presumo que a qualidade de vida tenha melhorado aqui? Perguntou Mickey. Eu poderia argumentar sobre a qualidade de vida, disse Kira, referindo-se à peculiaridade da casa, mas, no geral, é um lugar interessante, que conquistou meu coração imediatamente. Eu me senti atraída para cá, como se estivesse esperando por alguma tarefa importante, acrescentou. Os convidados se sentaram em uma grande mesa na sala de estar. Depois de um tempo, Lucy serviu um jantar quente e se sentou com os convidados. O assunto da noite foi o relacionamento entre Kira e Max, que havia deixado a família. Bárbara estava muito preocupada com seus amigos. Kira, você deveria se reunir com Max e conversar sobre isso como adultos. Como é possível que vocês tenham criado 3 filhos maravilhosos, vivido juntos por tantos anos, adquirido uma propriedade e agora estejam em lados opostos? Não deveria ser assim. Vocês deveriam pelo menos apreciar o passado que compartilham, disse Bárbara. Eu gosto, sem dúvida. Mas Max tem muitas perguntas. Durante muito tempo, tentei ignorar suas aventuras, mas ele não tinha pressa em ver a razão. Bem, a escolha é dele. Se ele quiser se divorciar, ele se divorciará. Se ele quiser voltar, terei que pensar muito seriamente sobre isso, disse Kira. Não há motivo para ela se divorciar. Tirando esse mal-entendido na forma dos assuntos atuais dele, vocês não têm problemas no relacionamento, disse Bárbara. Sim, especialmente esse mal-entendido, que também não vale a pena mencionar. Não é nada demais para um homem ir para a esquerda. Consequentemente, ele esquecerá a história em alguns meses, acrescentou Mickey.
Bárbara, que antes estava calma e dava conselhos sábios, transformou-se em um instante em uma fúria furiosa. Mickey pareceu assustado com sua própria frase descuidada, mas já era tarde demais. Bárbara reagiu imediatamente. O que você quer dizer com isso, minha querida? Você quer dizer que sua história com aquele funcionário tingido já foi apagada de nossa memória? Agora você está levando minha lealdade para o lado pessoal? Perguntou Bárbara. Não, minha querida, não estou. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, nesses casos, somente a sabedoria de uma mulher como você pode salvar uma família. Estou dizendo a verdade. Implorou Mickey, que estava se recuperando da raiva que sentiu de Bárbara. Kira teve que se esforçar para acalmar Bárbara e levar a conversa para uma direção mais construtiva. Em um momento, todos desabafaram suas emoções e houve silêncio. A única coisa que podia ser ouvida era a televisão. Uma novela estava passando, na qual um homem idoso estava tendo um caso com uma mulher jovem. Bárbara novamente. Você dá a ele toda a sua juventude, toda a sua energia e força, e ele vai e se diverte por fora. Isso na vida e nos filmes parece ser um padrão de vida, disse ela e suspirou pesadamente. Mickey se sentiu desconfortável. Ele percebeu que tudo aquilo era uma pedra em seu jardim. Mesmo que ele não tivesse nada a ver com a vendedora, recentemente ele teve que se explicar de forma muito teimosa para sua esposa. E agora o caso de Kira havia desencadeado uma nova onda de emoções em Bárbara, e Mickey teria de colher as consequências. Vou até a varanda fumar um cigarro, vocês dois conversem um com o outro, disse Mickey e se dirigiu à varanda. Naquele momento, Lucy percebeu que tia Bárbara precisava se distrair das brigas familiares. Então, ela sugeriu uma caminhada no jardim. Bárbara concordou. Kira decidiu arrumar a mesa e ficou na casa. A coisa mais interessante estava acontecendo naquele momento com Mickey. Ele encontrou um homem bonito e desconhecido na varanda. Mickey o cumprimentou e ele se apresentou como se já estivesse esperando por isso. Saudações, irmão. Meu nome é Belry. Você não sabe nada sobre mim. Mas você estava se lembrando de mim e eu acabei aqui, disse o estranho homem. Você é parente de Kira ou Max? Perguntou Mickey. Não, eles também não sabem nada sobre mim. Sou um velho conhecido de sua Bárbara. Ela está sempre lhe dando ataques de ciúmes, não é? Bem, esse é apenas um lado da moeda. O outro lado desses ataques contém um medo enorme de realmente confrontar sua infidelidade. Para aliviar essa fantasia, sua Bárbara às vezes gosta de ir para a esquerda, disse o estranho Belry e deu uma piscadela para Mickey. Do que estão falando? Isso não pode estar acontecendo. Quem são vocês? Mickey ficou indignado. Eu sou seu amante regular. Até a Kira sabe disso, só que ela sabe guardar segredo. Já estou aqui há algum tempo. Acho que vou para casa, disse Belry, apertou a mão de Mickey e entrou na sala de estar. Mickey tinha grande resistência e caráter. Ele nunca se deixava levar pelas emoções. Foi por isso que ele decidiu discutir a conversa com o misterioso Misha na varanda de sua casa, e aqui, como convidado, fingiu que nada havia acontecido. Na manhã seguinte, Kira acordou cedo com uma ligação em seu telefone. Era Bárbara. Você está louca? Acha que não posso contar ao mundo inteiro sobre suas aventuras com meu gerente? Gritou ela ao telefone. Bárbara, não sei do que está falando. O que aconteceu? O que aconteceu é que Mickey descobriu algo sobre Belry. Ele é o único que sabe sobre meu relacionamento com ele. Ontem, quando Lucy e eu estávamos no jardim, você ficou em casa. Ele estava fumando na varanda. Suponho que tenha contado tudo a ele. Como poderia? Você sabe que eu estava no calor do momento, não sabe? Tudo isso faz parte do passado, mas o Mickey não quer me ouvir, disse ele. Bárbara, eu sempre lhe disse que não julgo suas ações. Além disso, qual é o sentido de eu contar tudo isso ao seu marido? Você mesmo viu o estado em que me encontro agora.
Portanto, seu ressentimento e suas dúvidas são infundados, respondeu Kira. Então, como eu poderia saber? Não me atrevi a lhe contar, mas essas coisas podem acontecer em nossa casa. Você não acreditaria, mas eu mesma já me deparei com isso em mais de uma ocasião. Provavelmente é algo místico. Eu não tenho nenhum poder aqui, disse Kira. Bárbara, é claro, não acreditou em suas palavras. Que bobagem é essa de forças místicas revelando todos os segredos dos residentes e hóspedes desta casa? Quem acreditaria em tal bobagem? Se Bárbara estava irritada com sua amiga desde a manhã, depois de conversar com ela, ela pensou seriamente e talvez Max estivesse certo e Kira tivesse realmente perdido a cabeça? De qualquer forma, agora era necessário calar sua boca de alguma forma, para que ela não contasse mais o segredo picante de Bárbara. Agora Bárbara estava seriamente preocupada e começou a pensar em como lidar com a louca Kira Markovna. Mas todas essas explicações não tiveram efeito sobre Mickey. Naquela noite, ele colocou suas coisas em uma mala e saiu de casa sem se explicar. Para Bárbara, que já estava com muito medo de perdê-lo, isso foi um verdadeiro golpe. Ela passou o dia culpando sua amiga Kira. Vários meses se passaram, durante os quais ocorreram muitos outros eventos estranhos. Cada um deles causou discórdia e escândalo entre as pessoas. Lucy observou os acontecimentos com grande surpresa, as pessoas continuam falando sobre a importância da verdade. Elas exigem honestidade e veracidade dos outros. E quando elas mesmas são confrontadas com a verdade, não querem aceitá-la, e conflitos sérios surgem instantaneamente. Sua mente infantil estava constantemente preocupada com essas questões. Ele vê sua mãe sofrendo por causa da quantidade de verdade que foi disponibilizada a ela nesta casa. Acontece que a única pessoa que não mente para Kira é Lucy. Essa verdade só aproxima mãe e filha. Enquanto isso, todos os conhecidos e amigos conseguiram apelidar Kira de louca. Agora eles justificam Max e sua saída da família. Alguns até mesmo não hesitam em se manifestar e dizer abertamente que conviver com uma louca não é o dever de um homem. Essas conversas também chegam a Kira. A atmosfera na casa está tensa ao máximo. Hoje, Lucy foi novamente ao sótão. Ela folheia o diário e não vê nenhum registro novo hoje. Uma garota que viveu há quase 200 anos descreve exatamente os mesmos eventos. Lucy decidiu esquecer tudo isso e começou a arrumar o sótão. Ao examinar livros e fotos antigas, Lucy se convenceu de que todas essas coisas não haviam sido reunidas aqui ao acaso. Cada uma delas tinha uma história para contar. Para não ser pega em alguma aventura mística novamente, Lucy decidiu não se deixar levar por elas. Então, ela simplesmente os examinou rapidamente, cobriu-os bem com um pano escuro e nunca mais voltou aqui. Depois de mover todos os livros de um canto para outro, restou apenas um baú de madeira de tamanho irregular. Não era alto, mas era largo o suficiente. O baú era perfeitamente liso por fora, sem espaço para uma fechadura. Enquanto Lucy se atrapalhava com o baú pelos dois lados, ela bateu no canto do baú com um pé. O baú rangeu levemente e sua tampa se levantou. Foi então que Lucy percebeu que aquele não era um objeto comum. Ela levantou cuidadosamente a tampa do baú e viu algo enorme envolto em um pano grosso. Quando ela abriu cuidadosamente a borda do pano, não acreditou em seus olhos, a borda de um metal amarelo brilhante foi revelada. E quando Lucy removeu facilmente um pedaço do tecido denso, no baú de madeira havia fileiras de barras de ouro. Ah, era disso que a vovó Cindy estava falando e o que a garota desconhecida havia escrito em seu diário. Era o ouro, a riqueza repentina que estava matando todas as famílias. Foi o ouro que causou eventos trágicos nesta casa, e o ouro em si nunca fez bem a ninguém. Lucy correu para sua mãe. Mãe, eu deveria ter lhe contado algo há muito tempo, mas escondi isso de você, disse ela. Mas não me assuste agora. O que mais eu não sei? Perguntou Kira assustada. Vamos, eu lhe mostrarei melhor. Lucy pegou a mãe pela mão e a arrastou até o sótão para lhe mostrar a descoberta. O que posso dizer, minha filha, você e eu estamos fabulosamente ricos agora.
Poderíamos até sair desta casa estranha e comprar qualquer outra casa que quiséssemos. Mas, por alguma razão, tenho um mau pressentimento sobre tudo isso, disse Kira e sentou-se em uma pilha de livros. Lucy e Kira pensaram por um longo tempo no sótão sobre o destino dessa riqueza. A essa altura, Sofia havia chegado em casa, ouviu um barulho no andar de cima e já estava subindo as escadas. Quando viu sua mãe e sua irmã sentadas ao lado de uma pilha de barras de ouro, ela quase gritou de emoção. Mãe, o que é isso? Então você e o papai não gastaram todo o dinheiro que ganharam com o comércio antes? Então somos fabulosamente ricos e podemos comprar o que quisermos? Exclamou Sofia. Não, vocês não podem usá-lo. Esse ouro tem uma história trágica e não nos servirá de nada. Mamãe, vamos embrulhar tudo e fechar. Vamos presumir que não vimos nada, disse Lucy e começou a embrulhar os lingotes em um pano grosso. Ei, sua maluca! Você não entende o trabalho que dá cada centavo. Seus pais compram tudo para você, você não precisa se preocupar com suas despesas. Então não impeça os outros de viverem como pessoas normais, disse Sofia e correu para o porta-malas. Pare, Sofia. Lucy está certa, não há necessidade de pressa. E se alguém escondeu o ouro aqui de propósito e está esperando para levá-lo? E se os proprietários vierem e exigirem o ouro deles? Temos muito o que pensar. Lucy está certa, feche o baú novamente e vamos entrar, disse Kira. A indignação de Sofia não tinha limites. Ela tentou relaxar na banheira, mas não conseguiu. As barras de ouro brilhantes ainda estavam girando diante de seus olhos. Ela já havia pesquisado na internet o valor de cada barra. De acordo com uma estimativa aproximada, havia cerca de 20 barras no baú. Se todas elas fossem transformadas em dinheiro, a família poderia viver confortavelmente pelo resto de suas vidas. À noite, John chegou pontualmente, como se estivesse sentindo o cheiro de riqueza. Assim que ele se sentou à mesa da cozinha, Sofia imediatamente compartilhou a importante notícia. Tema, não tem como você não adivinhar o que aconteceu em nossa família hoje. Deixe-me adivinhar, o papai voltou? Ou o humor da mamãe melhorou de repente? Não, isso não é novidade. Ligue sua imaginação, não se limite a qualquer pensamento, Sofia flertou. Talvez você finalmente tenha deixado seu antigo amante e encontrado um cara normal. Talvez esteja finalmente se mudando da casa de seus pais. Estou adivinhando agora? Você é um idiota. O que isso tem a ver com minha vida amorosa? Já lhe disse que tem a ver com nossa família. Então não tenho imaginação. Se não quiser, não precisa me contar. Já tive problemas suficientes com essa família. Então, você pode dar por encerrados os problemas dessa família. Mamãe encontrou um baú com barras de ouro no sótão hoje. Dá para acreditar? Pelas minhas contas, há cerca de 20 barras lá dentro. Mas mamãe está um pouco cautelosa em trocá-las por dinheiro. Achei que você tinha dito que queria fazer negócios com o Sam. Bem, vá até sua mãe e converse com ela. Precisamos vender essas barras para o banco imediatamente e comprar tudo o que precisamos para todos, porque o dinheiro está indo como água, disse Sofia ao irmão. Isso é de verdade? É ouro de verdade ou é falso? Disse John, incrédulo. Se você não acredita em mim, podemos ir lá e ver. Mas é melhor nos certificarmos de que a pequena não nos incomode. Ela também tem baratas em sua cabeça. Ela diz que esse ouro traz má sorte, disse Sofia. John não acreditou no começo, mas Sofia o convenceu. É verdade que eles não conseguiram chegar ao sótão. Lucy percebeu tudo e os impediu. Sofia agora estava muito brava. Você, garotinho, já está cansado de ficar sob os pés. Faça sua lição de casa e vá para a cama. Sibilou Sofia. Você não deve tocar nesse ouro. Você já é ruim o suficiente, e com esse ouro pode ser ainda pior. Há um registro, eu já li tudo. Disse Lucy e ficou em frente à porta do sótão. Sofia percebeu que a persuasão não estava funcionando com sua irmã teimosa.
Ela se aproximou e tentou empurrar seu braço para longe. Naquele momento, Lucy moveu o pé sem sucesso e rolou escada abaixo. Ao ouvir o barulho da queda, Kira saiu correndo do quarto. Ao ver Lucy caída no pé da escada, Kira correu até ela. Lucy parecia ter desmaiado. Quando ela caiu, o impacto foi em sua cabeça. Isso é evidenciado pelo nariz quebrado e pelo sangue que escorre dele. Chamem uma ambulância! Gritou a mãe para seus filhos mais velhos. Sofia deu uma cotovelada na lateral de John e acenou com a cabeça, dizendo para ele chamar uma ambulância. John demorou a ir para a cozinha, mas não conseguiu encontrar o telefone. Naquele momento, Kira estava com a mão no pulso de Lucy e sentiu que algo estava errado. A garota mal dava sinais de vida. Mas isso não importa para as crianças mais velhas. Não há tempo para esperar, a ambulância vai demorar a chegar. Vamos levá-la para o hospital. John, leve-a para o carro. Disse Kira e correu para seu quarto para pegar sua bolsa. Kira conseguiu levar Lucy para o hospital a tempo. Mais tarde, o médico informou que a garota havia sofrido um grave ferimento na cabeça e teria de ficar no hospital por algumas semanas. John deixou sua mãe ao lado de sua irmã no hospital e correu para casa. As palavras de Sofia sobre as barras de ouro no sótão o mantiveram alerta. Quando ele voltou, Sofia estava transferindo discretamente as barras de um baú de madeira para uma sacola esportiva. Quando ela viu o irmão, ficou um pouco assustada. John não conseguia acreditar em seus olhos. Espere, isso é ouro de verdade? Todas essas barras são de ouro. Ou talvez seja apenas metal? John pegou um lingote e começou a examiná-lo. Não, são de verdade. Não, eles são reais. Aqui, cada um tem um código. Espere, para onde você vai levá-las? John perguntou a Sofia. Não importa onde, o principal é levá-los ao banco mais próximo amanhã e pegar o dinheiro, Sofia bufou. Enquanto John voltava a si, Sofia conseguiu colocar todos os lingotes em sua bolsa. O que está esperando? Está comigo ou não? Disse Sofia e tentou levantar a bolsa. Mas não conseguiu. São cerca de 20 quilos, nada menos que isso. Não se atreva a sair com isso, disse John. Então me ajude. Ou vamos ficar esperando sabe-se lá o que, disse Sofia. Você enlouqueceu? Com uma carga como essa, eles o roubarão na primeira esquina. Não é assim que se faz as coisas. Primeiro você precisa encontrar compradores, certificar-se de que são confiáveis e depois fazer algo a respeito. E, de qualquer forma, deveríamos pelo menos falar com a mamãe primeiro, disse John. Cansada de discutir com o irmão, Sofia finalmente se irritou. Ela chutou a sacola com o pé, depois tirou 2 barras e saiu correndo para o quarto. Depois disso, ninguém próximo a Sofia a viu na casa. Lucy recebeu alta do hospital 2 semanas depois. No dia de sua alta, sua mãe e seu irmão foram buscá-la no hospital. Quando entraram no carro, Lucy disse: Mamãe, não fique brava. Mas temos uma surpresa esperando por nós em casa. Kira se arrepiou um pouco e perguntou: Lucy, filha, não me assuste assim de novo. Que tipo de surpresa? Meu coração não aguenta mais surpresas, disse ela em tom de brincadeira. Quando chegarmos lá, você verá por si mesma. Quando chegaram em casa, Kira viu a mesa posta na sala de estar. Ela pensou que Sofia havia voltado. Mas, na porta, foi recebida por Max com um buquê de flores para a filha. Mamãe, eu não queria incomodá-la. Na verdade, papai tem vindo me ver no hospital desde o primeiro dia. E hoje eu queria vê-lo em casa. Deixe-o ficar conosco hoje, disse Lucy. Kira não se opôs. Sabendo das peculiaridades de sua casa, a família se sentou à mesa em silêncio. Cada um deles tentou não dizer uma palavra, para que não se transformasse em uma sessão mística. Mamãe, papai, descobrimos recentemente algo no sótão. Agora, é hora de decidir o destino dessa fortuna. Vocês sabem, tenho grandes planos. Vou começar meu próprio negócio.
E o dinheiro da venda de uma barra de ouro seria muito útil, disse John de repente. Que barras de ouro? Perguntou Max, surpreso. Barras de ouro, papai, barras de ouro de verdade. Os antigos proprietários da casa devem ter se esquecido delas. Lucy as encontrou no sótão. Mas ela acha que não devemos tocar nelas, disse John. Venha, vamos ver o que tem lá, disse Max e se dirigiu ao sótão. Esperem, vocês não podem tocar nesse ouro até aprenderem a dizer a verdade um ao outro. Caso contrário, vocês trarão grandes infortúnios, disse Lucy. Filha, que bobagem é essa? Vamos dar uma olhada e voltar, antes de fazermos qualquer coisa com eles, vamos pensar sobre isso, disse Max e saiu do salão. Naquele momento, uma multidão de jovens apareceu do nada no saguão. Parecia que cada um deles estava se divertindo muito. Alguns estavam dançando com champanhe na mão, outros carregavam um pó branco em um saco transparente e tratavam os outros. Um amigo íntimo de John, chamado Sam, voltou-se para Kira. Mamãe, a vida do seu filho realmente depende das drogas. Ele precisa do dinheiro para o negócio e precisa que o negócio gere renda continuamente. De acordo com sua lógica, essa renda constante o ajudará a se drogar em qualquer quantidade e a qualquer momento. E agora ele está limitado por seu salário, mas sua alma exige novas e novas porções de entretenimento. Olhe para nós, somos todos jovens, bonitos e promissores. Mas não escolhemos o caminho da carreira e do trabalho, mas o caminho de aproveitar a vida. John se juntou a nós há 1 ano. Às vezes, ele tenta sair de nosso círculo, mas nós não deixamos. E ele está muito bem conosco, disse o jovem e inalou o pó branco. Lucy também testemunhou essa imagem. Ela e sua mãe perceberam, sem mais delongas, que John havia caído em más companhias há muito tempo. Kira já havia adivinhado isso antes, mas John nunca havia admitido. Dessa vez, o segredo foi revelado a tempo. Pai e filho viram as barras de ouro com seus próprios olhos, sentaram-se perto da pilha por um tempo e depois voltaram para a sala de estar. É de fato uma fortuna decente. Deveríamos trocá-la pouco a pouco por dinheiro e investi-la em algum lugar lucrativo. Graças a essa descoberta, cada um de nós pode finalmente largar seus empregos odiados e simplesmente aproveitar a vida. Há dinheiro suficiente para todos, disse Max. Lucy estava ansiosa para terminar o jantar. Um plano amadureceu espontaneamente em sua cabeça sobre como manter sua família a salvo da tragédia. Hoje faz exatamente 6 meses que Lucy e Kira ficaram sozinhas. Há 1 mês, Kira se sentiu mal. Quando ela foi ao hospital, eles não conseguiram diagnosticá-la corretamente por um longo tempo. Só depois de algum tempo é que o médico me deu a decepcionante notícia de que ela tinha uma doença grave. No mesmo dia, no mesmo minuto, ela decidiu que faria todo o possível para se livrar das garras da doença insidiosa. Ele também decidiu não contar a Lucy sobre sua doença. Fazia alguns dias que Kira havia se deitado completamente. Ela agora precisa de cuidados constantes, mas continua assegurando a Lucy que logo se recuperará. Lucy acredita nas palavras de sua mãe e espera ansiosamente por esse dia. Nos últimos dias, elas desenvolveram um ritual noturno juntas, um sonhar com o futuro antes de dormir. Mamãe, acho que o John, o papai e a Sofia voltarão para nós em breve, diz Lucy. Tenho certeza de que eles voltarão, somos uma família. Só lhe peço um grande favor, quando eles vierem, tente não se lembrar de nada do passado. Eles voltarão para nós diferentes, tendo percebido seus erros, diz Kira. Mamãe, quando eu crescer, nunca vou decepcioná-la. A senhora só terá orgulho de mim. E então eu e a senhora iremos juntos para o mar. Você amamentará meus filhos, sonhará com a paz deles, mas meus filhos estarão pendurados em seu pescoço o tempo todo, diz Lucy. É claro que devemos sonhar com coisas boas. Mas depois vem a realidade. E ela pode colocar uma pessoa frente a frente com um fato a qualquer momento. Se a pessoa souber disso, será mais fácil aceitar esses fatos. Se a pessoa achar que o futuro deve ser apenas o que ela quer que seja, pode ser muito doloroso quando ele chegar.
Portanto, você precisa conviver com a ideia de que terá de deixar o momento de amor passar, diz Kira à filha. Lucy acena com a cabeça e concorda com tudo o que ela diz. Kira se angustia com o fato de não poder contar à filha a amarga verdade sobre o futuro imediato. Mas também não parece justo para ela permanecer em silêncio. Se ela permanecer em silêncio, seu resultado natural será visto por Lucy como uma tragédia inesperada. Assim, ela tenta transmitir a verdade à filha de várias maneiras indiretas. Lucy percebeu, assim que elas começam a falar sobre seus sonhos juntas, sua mãe imediatamente começa a relatar a filosofia de que os sonhos podem não se tornar realidade. Hoje eles receberam uma visita, a tia Bárbara, que não vinha aqui há muito tempo. Kira, por que você está toda desarrumada e encolhida em um canto? Perguntou Bárbara da porta. Estou um pouco doente, mas isso vai passar logo, disse Kira calmamente. Mas de que papa você está falando? Ninguém além dela sabia do diagnóstico e da doença de Kira. É claro que Bárbara não levava a sério sua condição atual. Ela veio falar sobre outra coisa. Esperei tanto tempo para que você me convidasse para uma conversa franca depois daquele mal-entendido entre nós. E você anda por aí como se isso nunca tivesse acontecido. Foi assim que ela começou a conversa. Bárbara, de que mal-entendido você está falando e por que eu deveria me desculpar com você? Perguntou Kira. Ah, então você se esqueceu de tudo. Foi você quem contou ao meu Mickey sobre meu amigo Belry, que eu estava tendo um caso com ele há anos. Mickey realmente acreditou nisso, saiu de casa há 6 meses e nunca mais voltou. Então, minha querida, foi você quem arruinou minha família. Bárbara estava indignada. Vou lhe contar uma vez, mas você terá que decidir se acredita ou não. Então, nesta casa, de uma forma estranha, todos os segredos são revelados. Pensei muito, conversei com muitas pessoas experientes e percebi, você vem a esta casa para enfrentar a verdade e crescer além de suas fraquezas. Se você e seu marido não conseguiram superar essa crise, então precisam ir mais fundo e continuar a encontrar pontos em comum no relacionamento de vocês. Eu, por exemplo, não disse nada ao seu Mickey. Portanto, suas afirmações são infundadas. Kira disse essas palavras lentamente, enfatizando cada palavra. Mas Bárbara estava acostumada a responder imediatamente, em vez de pensar no significado do que estava dizendo. Elas não se entendiam. Bárbara disse muitas palavras ofensivas a Kira e foi para casa. Kira lamentou muito que o conflito não pudesse ser resolvido. Ela lamentou que, até seu último suspiro, esse conflito não resolvido poderia estar assombrando sua alma. Quando Bárbara foi embora, Kira se sentiu muito pior. Se antes ela costumava passear no jardim pelo menos uma vez por dia, agora essa alegria não está mais ao seu alcance. Lucy faz o possível para animar a mãe, mas seus esforços não surtem efeito. Hoje ela decidiu ter uma conversa séria com a filha. Lucy, se nossos entes queridos voltarem para nós, tente não julgá-los mais por suas escolhas de vida. E também tente não impedi-los de usar as barras de ouro, disse ela. E por que isso acontece? Já não temos problemas suficientes com eles? Perguntou Lucy. Acho que o problema não é o ouro, mas o fato de ter havido tantas mentiras em nossa família. Mas não se trata de você ou de mim, trata-se deles. O fato de todos eles terem saído desta casa mostra que estão se esforçando para aprender a lição. Eles certamente se darão conta de seus erros. E então nenhuma riqueza será perigosa para eles, disse Kira. Se eles conseguirem obter os lingotes do poço, que os usem, respondeu Lucy brevemente. De fato, há alguns anos, quando Lucy tinha acabado de sair do hospital, John e Max discordaram sobre como racionalizar o ouro. No final, o conflito se transformou em uma briga de família. Kira levou a pior. Para salvar a situação, Lucy novamente planejou uma saída não convencional. À noite, ela discretamente arrastou todos os lingotes do sótão para o pomar e depois os jogou em um velho poço abandonado. Ele só contou à sua mãe. E disse a Max e John que os antigos proprietários da casa tinham ido lá e levado o ouro. Eles se recusaram a acreditar nisso, mas não havia nada que pudessem fazer.
Assim, mãe e filha esperavam estabelecer a paz na família. Mas Max e John estavam ainda mais chateados agora. Ambos saíram de casa naqueles dias e ainda não voltaram. Kira deliberadamente não os informa sobre seu estado de saúde. Ela não tem muita vontade de falar com ninguém do mundo exterior desde que foi apelidada de louca. Ela só sente pena de sua filha. Mas, no fundo, ela tem certeza de que Lucy conseguirá se sair bem e se tornar grande. Lucy, pare de ficar sentada ao lado da minha cama. Você tem escola e nem sequer teve uma boa noite de sono. Vá para o seu quarto e durma bem, disse Kira, e mal conseguiu convencer a filha a ir para o quarto. De manhã, Kira pediu a Lucy que chamasse alguns de seus vizinhos para ficarem com ela até o almoço. Lucy saiu de casa e foi direto para a casa da vovó Cindy. Mas, naquele momento, a vovó Cindy estava voltando para casa. Eu sei, querida. Sei que precisam de mim nesta casa hoje. Estou a caminho, disse a vovó Cindy e acelerou o passo. Lucy não prestou muita atenção em suas palavras, mas saiu correndo para a escola. Quando ela chegou da escola, a porta da casa estava escancarada. Havia muitas pessoas ao redor da casa e dentro dela. Todos os parentes e conhecidos pareciam ter se reunido. Lucy foi recebida pelo próprio Max e lhe disse: "Mamãe nos deixou, minha filha." "Não posso acreditar, ela não está mais conosco", soluçou Max. A morte de sua mãe foi uma surpresa total para Lucy. Foi então que Lucy percebeu que sua mãe não estava realmente se recuperando, como ela havia se convencido. Só depois de algum tempo ela percebeu que a mãe estava tentando fazê-la entender o resultado inevitável, mas não ousava dizer isso diretamente a ela. É uma grande alegria ver seus pais partirem em sua última viagem. Minha mãe me contou que enterrou seus 3 filhos com as próprias mãos. Isso é realmente uma pena. E meus 3 filhos estão vivos, saudáveis e cheios de força. Obrigada, Deus, por essa felicidade, disse Kira várias vezes antes de morrer. Só agora Lucy percebeu que ela estava dizendo essas palavras para que não sofresse muito após sua partida para o outro mundo. Somente uma pessoa de espírito forte poderia fazer uma coisa dessas. O funeral terminou, os convidados foram embora e Lucy ficou sozinha em casa. Max lhe ofereceu sua companhia, mas ela recusou. Em um desses dias, ela foi até o sótão e pegou o diário novamente. Ela estremeceu, mas por que ter medo agora quando tanta coisa já havia acontecido? Dessa vez, Lucy foi até o sótão com o tinteiro e a caneta que havia comprado na papelaria. Dessa vez, ela não leu as linhas do diário. Hoje ela tinha vindo para reescrevê-lo. Meu nome é Lucy. Nasci em 2006 em uma família de um contador e um engenheiro. Nossa família se estabeleceu nesta casa para aprender a ser honesta e verdadeira. Mas havia uma lição aqui que se mostrou muito difícil para minha família. Meu pai foi o primeiro a falhar nessa lição, ele simplesmente nos deu as costas. Minha irmã aprendeu a verdade sobre sua vida, mas não conseguiu entender o significado. Meu irmão se esforçou ao máximo para entender o verdadeiro significado do que estava acontecendo, mas foi impotente diante de sua própria ganância. Tudo isso estava acontecendo diante dos olhos de minha mãe. Ela não conseguiu suportar tanta verdade e faleceu prematuramente. Percebi que essa era a mesma Amália que havia vivido há quase 200 anos com sua família nesta casa. A julgar por esse diário, nenhuma família foi capaz de superar essa lição com dignidade. Portanto, peço a Deus que considere essa lição encerrada e que libere os poderes feiticeiros dessa casa em todas as direções. De agora em diante, quem morar nesta casa, nada de estranho lhe acontecerá. Riquezas inesperadas devem ser esquecidas, pois o poço antigo já está cheio de areia e lixo, e o ouro será encontrado por nossos descendentes depois de centenas de anos. E que nesta casa haja paz e tranquilidade agora, mesmo que isso custe enganos e mentiras entre os membros da família. Lucy, 2021, havia um novo registro no diário. 4 anos haviam se passado despercebidos. Durante esse tempo, Lucy conheceu os estudantes internacionais que estavam estagiando no assentamento. Eles concordaram prontamente em ocupar o primeiro andar e o sótão da casa em troca de um pagamento proporcional.
Além de uma renda estável, Lucy recebeu uma companhia decente, onde pôde desenvolver suas habilidades linguísticas e discutir questões de educação e desenvolvimento. Seus novos amigos eram tão próximos em espírito que se tornaram como novos irmãos para Lucy. Foram eles que ajudaram Lucy a escolher a universidade certa no exterior. Foram eles que passaram longas tardes ajudando-a a preparar sua inscrição. Como resultado, Lucy conseguiu ingressar em uma das melhores universidades da Europa por meio de ensino à distância e já estava se preparando para sair do site. Em um desses dias, houve uma batida repentina na porta. Lucy foi abrir a porta. Ela ficou chocada ao ver um homem idoso, de cabelos grisalhos, parado na porta. Lucy, minha filha, como você cresceu, como ficou linda. Senti muito a sua falta, Max elogiou a filha. Realmente, duvido que você tenha sentido minha falta. Mas você chegou bem na hora, entre, disse Lucy e convidou o pai a entrar. Como as coisas mudaram por aqui? Sua avó veio morar com você? Perguntou Max com surpresa, observando a nova reforma e a perfeita ordem da casa. Não, meus amigos moravam aqui. Eles queriam limpar a casa e eu os ajudei. Agora eles só voltam no outono, disse Lucy. Amigos, você disse? Eles moram aqui? Quantos são? Perguntou Max com cautela. 8 pessoas. E todas são de países diferentes. Eles moram aqui por uma pequena taxa, há espaço para todos. Por que você pergunta? Perguntou Lucy. Max não foi capaz de responder imediatamente. Entretanto, Lucy adivinhou o que havia acontecido. Deixe-me adivinhar, você percebeu que deixou sua família por nada? Suponho que seu jovem amigo tenha terminado e você tenha vindo para esta casa para sempre? Perguntou Lucy a seu pai. Max assentiu em silêncio. Lucy não fez nenhum comentário sobre a situação, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre não condenar seus entes queridos por seus erros. No fundo, Max estava grato à sua filha por demonstrar sensibilidade e sabedoria. É verdade que ele se sentia culpado por não ter se envolvido na educação dela. Em uma tarde quente de verão, Max estava arrumando a horta. Lucy estava arrumando o interior da casa, planejando mentalmente sua partida iminente. Nesse momento, a campainha da porta tocou novamente. Lucy ficou surpresa, pois não estava esperando ninguém hoje. Quando abriu a porta, ela congelou de surpresa. John, é o seu irmão? O que você está fazendo aqui? Perguntou Lucy, surpresa. Se você me deixar entrar, teremos tempo para conversar sobre tudo, disse John. Em seguida, John abriu o porta-malas de seu carro de luxo e começou a arrastar seus hotéis para dentro da casa. Havia vários deles. Em seguida, eles se sentaram à mesa e tiveram uma conversa franca. John lamentou muito não poder ver sua mãe partir em sua última viagem. Isso era compreensível, pois ela estava na prisão naquela época. As más companhias que ele mantinha o levaram para trás das grades. Mas ele teve a sorte de sair da prisão muito antes do que saiu. Se eu tivesse muito dinheiro na época, aquela empresa teria me sugado. Eu não teria conseguido sair da cadeia tão facilmente. Foi somente depois dessa lição que percebi o quanto nossa mãe estava certa, disse John. Lucy ouviu em silêncio e não fez nenhum comentário sobre a história de seu irmão. Aparentemente, ele não estava aqui há muito tempo. Pelo que ele lhe disse, estava trabalhando em sua carreira desde que esteve na prisão e agora estava indo muito bem. A casa estava um pouco mais quente e mais alegre agora. Mas isso durou exatamente uma semana. Uma semana depois, bateram novamente à porta. Dessa vez, Lucy não ficou surpresa com o novo hóspede. Era sua irmã Sofia. Lucy, você não a reconheceu? Nem mesmo a convidou para entrar? Sofia ficou parada na porta. É claro que Lucy a convidou para entrar. Mas, em geral, Lucy ainda era fria com sua irmã. Sofia estava tentando chamar a atenção de sua irmã mais nova. Gostaria de levá-la para fazer compras e depois nos sentaremos em um café para conversar, insistiu Sofia.
Eu não gosto desses lugares, então você pode ir sozinha, resistiu Lucy. Você parece ter crescido, mas ainda é tão boba. Você não percebe que o que eu realmente quero falar com você é de irmã para irmã. Tenho tantas novidades que quero lhe contar. Você não faz ideia de como minha vida mudou ao longo dos anos. Para quem mais eu contaria tudo isso se não para minha própria irmã? Lucy teve que se forçar a passar um dia com sua irmã. Não foi por amor ou afeição a ela, mas por curiosidade. Lucy queria saber o que havia acontecido para que Sofia mudasse tanto. Na verdade, mamãe estava certa, se ao menos ela tivesse entendido o que estava dizendo a tempo. Aquele velho Steve realmente havia se aproveitado de mim e de minha juventude. Não haviam se passado nem 6 meses e sua atitude já havia ultrapassado todos os limites. Eu era escrava dele porque trabalhava na empresa de seu amigo. Ele e eu tivemos uma grande discussão e um dia perdi tudo: o emprego, o dinheiro, o apartamento alugado e até os documentos que ele me tirou. Foi então que meus olhos se abriram. Daquele momento em diante, decidi nunca mais dar a ninguém o direito de controlar minha vida, muito menos a um homem. Entendi por que minha mãe estava tão triste com isso. Sofia continuou sua confissão. Mas Lucy escutou a irmã com um ouvido atento e decidiu guardar suas respostas para si mesma. Porque era isso que a mamãe estava pedindo. Lucy, John, tive uma ideia brilhante. Por que não vamos ao túmulo de nossa mãe amanhã de manhã? Eu nem sei onde fica, disse Sofia alguns dias depois. Eu estive lá na semana passada. Se quiser, pode ir com seu pai. Eu lhe mostrarei o caminho para encontrar o túmulo dela. Eu ficarei em casa, disse Lucy. Ela não tinha nenhum desejo especial de falar com a irmã. Mas Sofia não lhe deixava nenhuma chance de dar as costas. Aparentemente, Sofia também havia saído do grande choque com sucesso e agora estava indo muito bem. Ela comprou o apartamento, alguém lhe deu um carro, ela conseguiu mostrar uma foto do bebê, que agora fica com uma babá. E seu marido era realmente um homem muito nobre e de boa índole. Aqui estava toda a família reunida. Mas Lucy não sentia nenhuma alegria em sua alma por essa companhia. Na manhã seguinte, quando foram visitar o túmulo de sua mãe, Lucy sentou-se à janela com uma xícara de chá e uma onda de sonhos invadiu. Ela queria vender essa casa agora mesmo, pegar todo o dinheiro e comprar um apartamento moderno no último andar, onde a paz fosse apenas um sonho. Esse era o desejo de seu coração. Lucy se esqueceu disso imediatamente. Lembrando-se mais uma vez da admoestação da mãe para não julgar o irmão, a irmã e o pai, Lucy decidiu cozinhar sua especialidade hoje à noite e fazer um jantar em família. É claro que os adultos ficaram entusiasmados. Mas assim que a família se sentou à mesa, a campainha tocou novamente. Dessa vez, foi o próprio Max quem foi atender. Uma mulher e um homem desconhecidos disseram que já haviam estado na casa e falado com o proprietário. Max os convidou para entrar na casa, pois era assim que as coisas aconteciam. Lucy, olá, querida. Meu nome é Ariana e este é meu marido Archie. Estamos procurando uma casa neste bairro há algum tempo e pensamos em passar por aqui. Vocês estão vendendo esta casa, não estão? Perguntou a mulher misteriosa. Lucy nunca havia tido tais pensamentos antes, mas agora não estava confusa e disse: sim, estou vendendo. Outros eventos já estavam se desenrolando em um ambiente místico separado. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.